Olá, paz do Senhor a toda o ADEC mais uma vez. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer a Ele por poder estar diante de vocês mais uma vez, para poder passar mais uma lição e nessa oportunidade a última lição da nossa revista Questões Difíceis do Nosso Tempo. E eu quero aqui já adiantar que essa última lição está sendo passada agora já no meio da semana, porque no próximo domingo nós já vamos estar postando, tá, o vídeo a respeito da primeira aula da nossa nova revista, que vai ser um tema muito legal, muito interessante, muito atual, que todos nós precisamos estar inteirados, tá? A revista vai falar sobre o avivamento, qual a importância do avivamento, a história do avivamento e qual o efeito que isso traz sobre as nossas vidas. Nós vamos estar aprendendo sobre o avivamento. E nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre a igreja e o movimento dos desigrejados. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João França, pela vida também do pastor José de Lima, louvar a Deus pela vida do irmão Paulo Modesto, nosso companheiro de liderança, louvar a Deus pela vida da irmã Rebeca, da irmã Sabrina, que também fazem parte da liderança, da regência. Deus abençoe a toda a UADEC, a todo o grupo, que o Senhor possa abençoar vocês em nome de Jesus. Bom, e hoje nós vamos estudar sobre os desigrejados nessa última lição. Você já ouviu falar dos desigrejados? Esse termo, né, esse nome dado a esse grupo de pessoas que se autodenominam como desigrejados. Você já ouviu falar disso? Você conhece alguém que é um desigrejado? Muito bem, eu quero começar essa aula trazendo aqui uma frase, né, de um pastor que se chama Pastor Idauro Campos Júnior. Ele é autor de um livro que se chama Desigrejados, e nesse livro esse pastor diz o seguinte: a igreja não tem que se reinventar, mas fazer o que a Bíblia exige. A igreja não tem que se reinventar, mas fazer o que a Bíblia exige. O que é então o movimento dos desigrejados? A primeira coisa que eu quero deixar destacada aqui, adolescentes, nesse primeiro vídeo da nossa aula, que os desigrejados é um movimento de homens, tá certo? Não é um movimento nascido no coração de Deus, certo? O movimento dos desigrejados não é um movimento nascido no coração de Deus, é um movimento de homens. Por ser movimento de homens, será que valeria a pena eu seguir um movimento desses? Será que é correto eu concordar com um movimento desse? Nós vamos ver tudo isso na nossa lição, tá certo? Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a gente vê nesse texto bíblico que já era comum nessa época, né, nos tempos bíblicos, pessoas deixarem, né, a sua congregação e dando ouvidos, né, a vãs filosofias, seguindo movimentos de homens, de pessoas, né, que saíam da igreja primitiva e lideravam outros grupos de pessoas falando que estavam liderando movimentos, né, direcionados por Deus. Então já era costume na época dos tempos bíblicos pessoas deixarem as suas congregações e seguirem homens, né? Então, o que é o movimento dos desigrejados? É um movimento de homens, tá? São pessoas que não possuem vínculo algum, tá, com alguma igreja, né, com alguma denominação. Então, os desigrejados são aquelas pessoas que não têm uma igreja para ir, que não têm uma denominação para ir, que não frequentam nenhum tipo de denominação, tá certo? São pessoas também, tá, que desistiram da fé e não querem mais ser membros de uma igreja, tá certo? Nós que fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus, nós somos membros da Assembleia de Deus. Os desigrejados são pessoas que não possuem essa membresia, tá certo?
que não possui nenhum cartãozinho constando que ele é membro de alguma denominação. E para vocês terem uma ideia, adolescente, esse movimento tem crescido bastante no Brasil e segundo o IBGE, no Brasil hoje são mais de 4 milhões de desigrejados, tá certo? Olha para você ver que número grande, expressivo. Mais de 4 milhões de pessoas não possuem nenhuma denominação religiosa, tá? Não vão em nenhuma igreja, tá? Então, agora fica aquela pergunta, né? O desviado e o desigrejado é a mesma coisa? Será que eu posso classificar um desigrejado como um desviado e um desviado como um desigrejado? Nem sempre, tá certo? Nem sempre nós podemos colocar os dois no mesmo pacote, vamos assim dizer. Primeiro, porque o desigrejado, ele é composto de pessoas que abandonaram a igreja como instituição, tá certo? Não fazem parte de uma igreja institucionalizada, tá certo? Com um templo, com um regulamento, tudo certinho. Porém, existem pessoas que abandonaram, tá, a igreja como instituição, mas não abandonaram a fé em Jesus Cristo. São pessoas que não frequentam templo nenhum, mas são pessoas que ainda têm a fé em Jesus Cristo, ainda leem a Bíblia, ainda oram, ainda buscam a Deus em suas casas, tá certo? Essa pessoa é um desigrejado e não um desviado. O desviado é aquele que abandona não somente a igreja como instituição, mas também abandona a fé, né? Ele larga a fé de lado, ele abandona Jesus, ele abandona a palavra de Deus e passa a se entregar aos costumes do mundo. Então, nem sempre um desigrejado é um desviado, tá certo? Mas também não quero aqui dizer que um desigrejado está correto, tá certo, em abandonar a igreja. No segundo vídeo dessa lição nós vamos explicar mais a fundo sobre isso, tá certo? Então, desviado e desigrejado não são a mesma coisa, tá certo? Não são. E existem, adolescentes, 3 grupos de desigrejados. Primeiro grupo são aqueles que abandonaram a igreja, tá? E depois abandonaram a fé também. Então, eles abandonaram a igreja primeiro e logo depois de abandonar a igreja como instituição, como templo, como lugar físico, abandonaram também a fé. É o primeiro grupo de desigrejados. O segundo grupo de desigrejados que existe são aqueles que abandonam a igreja, porém não abandonam a fé, como eu expliquei alguns minutos atrás. E existe o terceiro grupo, que são aqueles chamados de desigrejados radicais, que abandonam a igreja e anunciam o fracasso do sistema religioso, do sistema institucional da igreja. Então são aqueles que abandonam a igreja, desligam-se das igrejas e começam a falar mal das igrejas, dos pastores, dos líderes das igrejas. Tá? Eles são chamados de desigrejados radicais. E diante disso fica uma pergunta: pode um crente viver sem a igreja? Será que o crente pode viver sem a igreja? Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim. Romanos 12, versículo 5 diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então a Bíblia apresenta a igreja como um corpo, tá? Eu vou fazer aqui uma ilustração. A minha mão tem 10 dedos, né? Se eu cortar um dedo da minha mão, tá? Minhas duas mãos aqui, ó. Se eu perder um dedo de qualquer mão que seja, esse dedo não vai sobreviver fora do meu corpo, ele vai apodrecer. Da mesma forma é um membro na igreja. Será que pode um crente sobreviver fora do corpo que é a igreja? Certamente que não. Por isso, assim, a igreja é fundamental para a nossa fé, tá certo? A igreja é fundamental para a nossa fé. E o primeiro ponto da nossa lição, para a gente encerrar esse vídeo, eu destaquei aqui um ponto muito importante que diz assim: talvez você queira perguntar, mas precisamos mesmo frequentar uma igreja? Sim, a igreja não é uma invenção humana. Ela foi projetada e criada por Deus. O lugar de ovelha é no redil, ou seja, na igreja. Na parábola narrada por Jesus, em Lucas 15, do 4 ao 6, não sabemos o motivo de a ovelha ter deixado o pastor e o seu rebanho,
mas com certeza ela deve ter sido atraída e seduzida por algo muito forte. Talvez você também esteja atraído pela ideia de poder ser crente, mas sem compromisso com a igreja, com a escola dominical e com o seu pastor. Cuidado, cuidado. A igreja não é uma organização qualquer, ela é o corpo de Cristo aqui na terra e precisamos estar unidos a este corpo para nos manter vivos espiritualmente. Então, no primeiro vídeo dessa nossa aula, eu queria destacar, né, o que é o movimento dos desigrejados e se é possível um cristão, um crente, viver fora da igreja e sobreviver espiritualmente. Vemos pela Bíblia que não é possível, pois a igreja é um corpo, tá? E nós somos os membros deste corpo. E nós precisamos estar ligados no corpo como membros para a gente sobreviver. A igreja não é uma instituição humana. A igreja foi instituída por Jesus. Ele mesmo disse sobre esta pedra, que ele estava falando sobre ele próprio, que é a pedra fundamental de esquina. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando a gente olha no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos a igreja sendo cheia do Espírito Santo e incendiando o mundo através da pregação do Evangelho. Então a igreja é importantíssima para a minha e para a sua fé, para o meu e para o seu crescimento espiritual, e nós precisamos sim estar inseridos na igreja para termos relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros e termos o crescimento espiritual, tá certo? Então esse é o primeiro vídeo, a primeira parte. Na segunda parte, no segundo vídeo, nós vamos estar aprofundando agora por dentro da Bíblia a respeito da igreja e da sua importância. Deus abençoe.